Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o herpes genital, que é uma ferida que aparece com certa frequência nas partes íntimas do homem. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, inicialmente o que é o herpes? O herpes é um vírus, conhecido como herpes simples vírus, que tem basicamente dois tipos, tá? O herpes tipo 1, que causa geralmente lesões orais, tá? E o herpes tipo 2, que vai causar geralmente lesões genitais. A principal forma de transmissão do herpes é a via sexual, tá? E a gente, com o aumento da prática do sexo oral, a gente identifica também a transmissão orogenital, tá? Então a gente até começou a encontrar mais casos de herpes tipo 1 na região genital por causa da prática do sexo oral. A gente sabe que o herpes é muito prevalente na população. Existem dados de até 70% mais ou menos de prevalência de pessoas que já entraram em contato com o vírus do herpes simples tipo 1. No tipo 2 é um pouquinho menos, tá? Mas isso é só para ilustrar o quão frequente ele é na população, só que a maioria das pessoas até nem desenvolve sintomas. E como que seria a manifestação clínica do herpes? Bom, grande parte das pessoas que entram em contato com ele a primeira vez, às vezes nem apresentam sintomas, ou então apresentam sintomas de uma infecção viral normal. Por exemplo, febre baixa, dor no corpo, fraqueza. Então, às vezes, você nem tem quadro clínico clássico para fechar um diagnóstico de uma infecção pelo herpes. Só que algumas pessoas fazem um quadro da primeira infecção do herpes, que a gente chama de prima infecção. E quando a pessoa faz esse quadro mais clássico do herpes, ela acaba desenvolvendo um quadro clínico mais exuberante, mais intenso. Então ela pode ter a febre, a dor no corpo, a fraqueza, mas ela comumente vai apresentar também a lesão do herpes, que é bem característica, que começa geralmente com uma vermelhidão na região genital e depois começam a formar pequenas bolhas de água, que a gente chama vesículas, chama de vesículas. Elas geralmente ficam agrupadas, depois elas estouram e formam feridas, formam as úlceras do herpes. E essas úlceras são dolorosas geralmente, tá? O paciente chega no consultório falando que dói, falando que quando cai água dói, que quando encosta dói, tá? Outro sintoma que eles relatam às vezes no consultório é uma ardência para urinar, que a gente chama de disúria, O paciente como se estivesse até com uma inflamação na uretra. Isso por quê? Porque o vírus ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade pelas células nervosas, então vai gerar esses sintomas de dor, de ardência para urinar. Nesses quadros da primeira infecção, como eles são quadros mais exuberantes, eles podem vir acompanhados em até 75% dos casos de adenopatia inguinal. O que é adenopatia inguinal? É o aumento dos linfonodos da região inguinal, da virilha, a famosa íngua. Então o paciente pode desenvolver essas ínguas bilaterais, dos dois lados, e elas comumente também são dolorosas em muitos casos, tá? Como esse quadro ele é mais intenso, ele vai ter uma duração um pouco maior. Então a primeira infecção do herpes muitas vezes pode durar de 2 a 3 semanas. Outra característica comum do herpes é a recorrência, tá? Tem muito paciente que já vem, já não é o primeiro, já não é o segundo episódio, e vem com você no consultório relatando. Então essa recorrência, felizmente, ela vai ser mais branda, Os sintomas vão ser menos intensos, e até a duração dela pode ser menor, durando geralmente uma semana, E como que a gente vai fazer o diagnóstico do herpes? Bom, na prática, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, Acaba sendo clínico na grande maioria dos casos. O quadro clínico é clássico, ou por vezes o paciente já está numa recorrência, então ele mesmo já sabe o que é, já chega comentando, tá? Mas você tem também exames complementares que pode lançar mão. Um deles é a cultura do vírus, você pode fazer o PCR, que é o estudo do material genético do vírus, ou ainda as sorologias, para ver se a pessoa tem anticorpos contra o vírus. Talvez esse seja um que a gente até use por vezes, em alguns casos na prática, principalmente aqueles casos mais arrastados, ou que você tem dúvida diagnóstica com outro tipo de doença. Mas outra coisa que é importante ressaltar é que o indivíduo, qualquer indivíduo geralmente com úlcera genital, o herpes seria um caso desse, ele precisa também fazer sorologias para outras doenças, É importante a gente solicitar uma sorologia para sífilis, para hepatite B, hepatite C e para o HIV, principalmente naqueles casos que tem muita recorrência, que a gente precisa
estudar uma imunodeficiência nesse paciente. E como que seria o tratamento? Bom, o tratamento, uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber dele é o seguinte, que quanto antes ele for iniciado, melhor. O ideal é que se comece o tratamento até umas 72 horas de início dos sintomas, tá? Então você pode usar agentes tópicos, mas o mais importante é que você faça uma terapia oral. No caso do herpes genital, a terapia oral vai ser muito importante para a melhora mais rápida dos sintomas e para a amenização também desses sintomas, tá? Você pode fazer uso de antivirais como o aciclovir, o fanciclovir e o valaciclovir. E o tratamento geralmente dura 7 a 10 dias na primeira infecção. Agora é importante ressaltar aqueles casos de recorrência, de repetição. Então, o paciente que apresenta várias vezes vive indo no médico, vive indo no urologista para tratar do herpes. Esses casos você tem duas opções. Uma opção é você fazer o tratamento que a gente chama de episódico, tratar logo que aparece a lesão do paciente. E se esse paciente, porventura, tem 6 ou mais casos no ano, aí talvez já seja bom a gente pensar na terapia de supressão, tá? Aquele paciente que tem 6 ou mais casos por ano. Como que é essa terapia? O paciente vai usar o antiviral todos os dias por 6 meses. Em alguns casos, a gente pode até estender esse tratamento por mais tempo, tá? E é importante ressaltar que esse paciente é prudente que ele faça um acompanhamento da função renal e da função hepática enquanto estiver realizando esse tratamento. Outra coisa muito importante no herpes é a prevenção. Como é uma doença sexualmente transmissível, a gente deve se prevenir, deve usar preservativo. É certo que o preservativo não protege todos os casos, protege até 50% aproximadamente dos casos, porque existem lesões que são fora da área coberta pelo preservativo, como bolso escrotal e púbis, mas é muito importante você usar o preservativo. Outra coisa fundamental é não ter relação enquanto estiver com a lesão. Essa lesão, além de você expor o parceiro a uma contaminação pelo herpes, você está sujeito a contrair outras doenças, como HIV, sífilis e hepatite. E a recorrência, o que causa muitas vezes a recorrência do herpes? É uma baixa de imunidade, né? Ou um estresse. Então é muito importante a gente evitar situações que possam prejudicar a nossa imunidade. Por exemplo, ter uma boa qualidade de sono, tá? Evitar aquelas noites mal dormidas, evitar rotinas muito intensas ou estressantes de trabalho, praticar atividade física, se alimentar bem. É importante ressaltar também, às vezes, o paciente que faz muita atividade física acima do normal. Isso acaba desgastando, às vezes, demais ele. Certo, pessoal? E é isso que eu tinha para falar hoje. Gostou do vídeo? Se gostaram, deixa um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que possam se beneficiar desse conteúdo. Se inscreva no canal, é muito importante se inscrever para que a gente se estimule a trazer mais conteúdo para vocês. Tem muita coisa legal para a gente discutir na urologia. Façam perguntas, deixem comentários, pode ser até sobre outro tema, para que a gente traga mais coisa aqui para beneficiar o maior número de pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!